Mas o assunto de hoje, né, não é equinócio de primavera exatamente, mas é hormônio, né? E para falar de hormônio, a gente teve que buscar uma informação muito mais antiga, porque, infelizmente, o nosso guru de hormônio aqui da Bahia, que é o doutor Elcimar Coutinho, fez a passagem no ano passado. Ele não está mais aqui nesse plano terrestre com a gente, mas a Luzia separou aí uma entrevista do doutor Elcimar Coutinho sobre hormônios e sobre nós, mulheres, como a gente se comporta com a reposição hormonal. Solta aí o vídeo. Sempre lembrando que existe também a individualidade. É isso. Existem pessoas muito diferentes, uma mulher muito diferente da outra, dependendo da cultura, da educação, do ambiente familiar que ela teve ou deixou de ter, certo? E as idades, aquilo da idade é tão importante. O homem não tem, aos 70 anos, nem metade da testosterona que ele tem aos 20. Então ele é muito mais comandado pelos hormônios quando ele é novo do que quando ele é maduro. E isso faz uma grande diferença na atitude dele, e a mulher também. A mulher tem um período da pré-menopausa e tem um período da menopausa. E aí a reposição hormonal que ela faz para continuar, como se ela não tivesse entrado na menopausa, é de grande importância se ela quer continuar a ser a mulher que ela era até chegar na menopausa. Mas quando a mulher não quer, e que ela passa para a menopausa, aí ela se desliga do mundo, do ponto de vista sexual, do ponto de vista afetivo, etc. Ela passa a ser mais uma avó do que uma companheira, certo? Deixa de ser a mãe, deixa de ser a companheira, deixa de ser a filha, para ser uma espécie de avó, porque ela, sem hormônios, ela é outra pessoa. E a cabeça dela muda, os interesses dela mudam, a maior parte dos interesses que ela tem deixa de ter. E ela aí se liga, geralmente, a uma coisa menor, um hábito de infância, para ela continuar fazendo alguma coisa e tal. Então, existe tudo isso, existe a cultura, existe a individualidade. Você pega uma mulher de cultura diferente, uma alemã, ela tem um comportamento diferente de uma francesa, tem um comportamento diferente de uma brasileira de uma americana. São diferentes. As americanas, por exemplo, elas encontraram uma forma de não precisar de homem, se dedicando à prática da masturbação, principalmente com os vibradores. Todas as americanas. É verdade. Todas as americanas têm vibradores. Todas. É uma coisa que se vende em magazine. Não existe uma mulher americana que não tenha vibrador no banheiro dela. Então, ela não se preocupa em arranjar homem ou coisa por causa de sexo. O sexo está excluído. O vibrador resolveu o problema do sexo. Está entendendo? Não vai atrás de um homem porque está louca para ter sexo. O vibrador resolve isso. Hoje você tem livros inteiros das mulheres americanas dizendo isso. Use o seu vibrador antes de ir para o trabalho, porque você já cuidou da parte sexual naquele dia de manhã, é como se você tivesse tido uma transa matinal. E não vai estar assim, ansiosa nem aberta. Nem oferecida. Nem oferecida. Desfrutável, como dizia minha mãe, em relação a uma vizinha que gostava de conversar. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Senão não vai dar para editar, meu querido. Eu tive a sorte, a honra, o prazer de conviver com o Dr. Elcimar durante muitos anos. Porque, assim, desde os 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que eu comecei a frequentar a casa dele, porque eu me dou com os filhos dele, o filho e a filha, as filhas, enfim, e tive... Então, eu acompanhei aquele processo de quando ele voltou de Londres, porque ele morou muitos anos em Londres, ele era um grande cientista que fazia esses trabalhos pelo mundo inteiro. Foi ele quem inventou, quem criou o gestrinona, que é um hormônio que é uma mistura da testosterona com o estradiol. Isso de uma forma química, para ser mais simplificado. Mas o doutor Elcimar Coutinho, com isso aí, conseguiu unir os dois hormônios que todo mundo precisa, porque os homens precisam de testosterona, mas também precisam de estrógeno, de estradiol. E a mulher precisa de testosterona e tem o estradiol e precisa também, porque ela também vai falhando, vai acabando a coisa. E o que acontece é que eu tive, com essa sorte toda, muito cedo eu comecei a fazer minha reposição hormonal. Logo no começo, para evitar gravidezes, então, naquele tempo eram injeções. Aí depois, foi o doutor Elcimar que me colocou o primeiro
chipzinho, como a gente chama, que são canudinhos de silicone furadinhos com os hormônios dentro, quer dizer, com cada dose daquela. Então, se você precisa de 5 doses de testosterona, e aquilo passa o ano inteiro. Você coloca aqui, na parte de trás, assim, do bumbum, e aquilo vai se espalhando no seu corpo durante o ano inteiro, durante um ano inteiro. Tem gente até que dura mais. E quem fuma, dura menos. Dura 10 meses, era o cálculo que ele fazia, e eu acho que era mesmo. O que acontece é que eu botei em 2000 e pouco, 2005, eu comecei a colocar os hormônios do Dr. Elcimar. E comecei a fazer também essas entrevistas com ele. Essa é uma delas, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, que nós falamos sobre as diferenças entre homens e mulheres. Eram muitas entrevistas por ano, então eu fiquei muito formada sobre a coisa dos hormônios, porque é uma coisa que me fez tão bem, tão bem. Para vocês verem, eu tenho 62, vou fazer 63 agora em outubro, e acho que eu estou muito bem. Minha pele, sabe, os meus músculos, a minha libido, a minha vontade de viver, sabe? Os hormônios fizeram uma coisa na minha vida, quer dizer, fizeram eu continuar a ser a Luzia que ele diz aí, que muitas pessoas, muitas mulheres perdem quando entram na menopausa. Eu não passei pela menopausa, sabe? Eu fui... Primeiro porque já tinha perdido a menstruação, porque ele suprimiu a minha menstruação com os hormônios, e aos poucos ele foi adaptando os hormônios ao meu corpo. Esse foi um processo, mas que não foi dolorido, não, foi muito bom. Quando eu sentia que os meus seios aumentavam muito, então aí ele mudava o hormônio, tirava um pouco do estradiol, enfim, e equilibrava aquilo. E eu me sinto assim, plena, com vontade, sabe? Com vontade de viver, com vontade de ser feliz.